Pai, para ouvir Tua palavra, entoar louvores a Deus. Que nesta noite o Senhor venha estar junto conosco, nos perdoando, nos dando, Senhor, a sabedoria para estarmos prosseguindo nesses próximos dias, ó Deus. Em nome de Jesus, sabemos que somos completamente dependentes de Ti, ó Deus. Colocamos as nossas vidas, ó Pai, para serem tratadas por Ti, Pai. Queremos dizer que o Senhor é o ar que nós respiramos, ó Deus. Que não tem para onde a gente vá, os Teus olhos não nos alcançam, ó Deus. Em nome de Jesus, esteja conosco neste momento, Pai. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Toda a minha vida e todos os meus dias Te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a Ti, Te adorarei. Te adorarei enquanto eu respirar. Cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Boa noite, irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a sua noite e o próxima semana que se inicia, que você esteja firme, confiando de que logo mais o Senhor estará na nossa terra e nós possamos estar juntos de novo. Sabemos que o Senhor é fiel na minha vida, na sua vida, e que essa bênção se estenda pela sua casa também. Amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu.
noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez a gente agradece aí a vida da nossa irmã Candinha, da Lê, do Denis, também que tem ajudado nesses dias aí, né? Obrigado a cada um dos nossos amados irmãos. E também por mais uma vez abrir aí a casa para estarmos, né, ocupando espaço aí para esse momento de meditação. Eu quero, nessa noite, meditar com os irmãos aqui em dois textos. Primeiramente em 1 Coríntios capítulo 13, depois nós vamos ler nosso texto principal no livro de João, no capítulo de número 18. Então, primeiramente 1 Coríntios capítulo 13, depois nós vamos ler no livro de João capítulo 18. Bom, a semana passada nós falamos um pouco no texto que nós refletimos sobre Davi e a oportunidade que ele teve de exterminar o seu inimigo naquele momento, que era o rei Saul, que estava atrás dele para matá-lo, e ele não o fez. E aí meditamos então acerca do perdão. E eu quero, continuando um pouco nessa linha de pensamento, mas hoje falando um pouco sobre o amor, que também se constitui aí num dos pilares, e talvez o principal dos pilares do cristianismo. Então, a semana passada falamos sobre o perdão, e hoje vamos falar, dando sequência a esse pensamento, no amor. Aqui no livro de 1 Coríntios, que é um texto extremamente conhecido, ele diz assim: ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E aí o versículo 13, do capítulo 13, do mesmo texto que nós estamos lendo, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Ou seja, dentre os pilares que nós temos aí do cristianismo, como um dos fatores essenciais, né, na composição do cristianismo, na compreensão do cristianismo, nós temos, a semana passada falamos do perdão, que é essencial dentro do nosso relacionamento com Deus, a capacidade de perdoar, e hoje temos algo que ele é ainda mais importante, porque nós vemos aqui que a Bíblia nos destaca três elementos aqui, né? Ou seja, a fé, a esperança e o amor. E ele ressalta que dentre esses o maior é o amor. Ou seja, ter fé, ter esperança é extremamente importante no cristianismo, é fundamental no cristianismo. O cristianismo não pode se dizer cristianismo se não existir fé dentro dele, se não existir esperança, mas principalmente se não existir amor. E esse texto que nós vamos ler agora, que está no livro de João, no capítulo de número 18, que é o nosso texto principal, nós vamos fazer então uma reflexão acerca disso. Então veja, o amor é o maior desses três elementos aqui que a Bíblia nos diz. Fé, esperança e o amor. O principal, o amor. E ele no texto um pouquinho anterior que nós havíamos lido, nos versículos anteriores, ele ressalta que ainda que eu tivesse dons, conhecimento, capacidade intelectual, ainda que eu fosse dotado de o altruísmo no sentido de doar as coisas, no sentido de doar todos os meus bens para ajudar os pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se tudo isso que eu estivesse fazendo não tivesse amor, não teria nenhum significado. E eu quero então nesse texto aqui, do livro de João, no capítulo 18, fazer uma reflexão em cima disso. Os membros da nossa igreja, até pouquinho tempo antes de nós iniciarmos esse período de quarentena, estamos vivendo um momento bastante peculiar, e até mesmo no nosso meio. Voltamos.
uma quedinha de sinal aí. Então, retomando a nossa mensagem, há pouco tempo antes do início da quarentena, nós tivemos aí, né, um momento bastante peculiar. Um episódio que envolveu, né, o médico Drauzio Varela, em que ele ali, num dos episódios, né, no quadro do Fantástico, ele fazendo uma visita num centro de detenção, ele, em determinado momento, abraçou ali uma trans, né, e naquele primeiro momento as pessoas se compadeceram, se sentiram tocadas. Até no dia seguinte a repercussão foi extremamente positiva pelo comportamento dele. Passado alguns dias, nós tivemos aí, fomos impactados pela notícia de qual era o motivo que havia sido levado aquela trans ser presa, estar cumprindo uma pena, ou seja, estar sendo condenada por um crime. E qual seria esse crime? Ao saber daquele crime, aquelas mesmas pessoas que haviam se compadecido daquilo se transformaram completamente. Ou seja, muitos ficaram chocados como que ele poderia ter feito aquilo, como que ele poderia ter feito sem saber, e aí ficamos naquela grande batalha entre o que estava certo e o que estava errado. Para mim, aquele momento trouxe uma profunda reflexão, principalmente no que diz respeito ao amor. Porque se nós fizermos um paralelo com o ladrão ou com o criminoso que estava na cruz ao lado de Jesus, qual será o crime que ele cometeu? A Bíblia não nos deixa registrado qual foi o crime, mas temos dimensão que por ele estar sendo crucificado, de acordo com os termos e os padrões legais da época, não deveria ser um crime comum. Provavelmente deveria ser um crime, se hoje, dentro dos nossos termos legais, fosse um crime considerado hediondo. Então nós não sabemos o que aquele ladrão fez. E em nenhum momento também, o ladrão ou criminoso, aqui estamos caracterizando como um ladrão, mas em nenhum momento Jesus, ao conversar com aquele homem, perguntou qual é o crime que ele havia cometido. E se nós tivéssemos ficado sabendo de qual era o crime, será que nós também teríamos mudado a nossa opinião em relação ao que Jesus fez? Porque Jesus perdoou sem perguntar. Se ele tivesse nos revelado qual era o crime que aquele homem havia feito, o que nós estaríamos dizendo nesse momento? O que nós estaríamos falando? Será que acharíamos Jesus havia cometido um deslize, um equívoco, um erro? Porque a questão ali essencial é o quanto nós como cristãos trabalhamos com o amor. O amor que é o mesmo derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, sem sermos merecedores. Ou seja, Cristo morreu ali sem olhar, naquele momento, para os nossos defeitos, para as nossas culpas, para as nossas mazelas, mas Ele se entregou para trazer salvação às nossas vidas. E esse texto aqui, e é muito interessante isso, porque até há pouco tempo nós conversávamos, então a grande questão naquele dia, naquele momento, e o debate se deu em termos de um abraço que foi dado. E é um tanto interessante, porque passado aí algumas semanas, nós estamos agora sem poder abraçar. Então discutimos tanto aquele abraço e hoje estamos sendo impedidos de abraçar. É um tanto interessante quanto o próprio tempo, né, nos prega surpresas. Ou seja, discutimos a questão do abraço e hoje, né, estamos aí sendo impedidos de abraçar por conta de um vírus. Então eu quero ler aqui no livro de João, capítulo 18, esse texto muito interessante. Eu não quero me prolongar nele também, mas ele diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Ou seja, é um momento que já está se aproximando da prisão de Jesus, está se aproximando da sua condenação, da sua crucificação, os dias já estão se abreviando, e nesse momento aqui,
ele está ali reunido com os seus discípulos no jardim, jardim que Judas sabia a localização, porque ele já havia estado ali, e a própria Bíblia diz porque muitas vezes Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então era um local já de conhecimento de Judas. Judas então se dirige até lá. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes, armas, algumas versões aí, paus e armas das mais variadas para a sua época, foram ali ao encontro de Jesus para prendê-lo. Quando Jesus logo os vê se aproximando, a Bíblia diz dessa forma: sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Ou seja, Jesus, já sabendo de tudo que haveria acontecer, já sabendo de que aquelas pessoas estavam indo ali para prendê-lo, nesse exato momento, o que Jesus faz? Ele vai de encontro a eles e pergunta: quem vocês estão procurando? A quem vocês procuram? Ou seja, Jesus se manifesta. Aqui fica muito claro que a todo tempo a grande discussão quem matou Jesus, quem levou Jesus à morte. Evidentemente que as circunstâncias que rodeavam esse acontecimento, elas muitas vezes dependiam de elementos humanos, né, para que isso se concretizasse. Mas aqui é uma coisa muito clara: Jesus se entregou. Ele já vai em direção àquelas pessoas que o procuram, ele não tenta fugir, ele não tenta resistir, e até mesmo porque ele estava num lugar em que ele frequentava de uma forma corriqueira, tanto que o próprio Judas leva aqueles homens até lá, porque era frequente Jesus estar naquele lugar. E aqui ele diz então: a quem vocês buscam? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Ou seja, ficaram atônitos, ficaram espantados, porque aqueles a quem eles procuravam foram ali com paus, com espadas, com lanças, com armas, para prendê-lo, pensando numa revolta, pensando num ato de rebeldia, pensando que ele pudesse resistir. Mas não, Jesus se levanta, vai até aqueles homens, pergunta a quem eles estão procurando e se identifica como o Cristo, ou seja, como Jesus. Eu sou Jesus. Vocês procuram a mim. Ou seja, naquele momento, Jesus se identifica. Isso deixa aqueles homens chocados. Mas como é assim? A quem vocês procuram? A Jesus. Então, sou eu mesmo. Então, ele não apresenta nenhuma resistência, não esboça nenhum tipo de comportamento agressivo, ele fica simplesmente ali parado, esperando para ver qual seria a reação daqueles homens. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Ou seja, novamente ele responde, ou melhor, ele dirige novamente a mesma pergunta: a quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Se pois é a mim que buscais, deixai ir a esses. Ou seja, ele disse: já disse para vocês, sou eu quem vocês estão procurando. A imagem que nós talvez possamos aí ter é de que naquele primeiro momento aqueles homens ficaram espantados. Porque se eles foram com armas para ir ao encontro dele, evidentemente pensavam numa possível reação ou um comportamento, como eu disse, de maior agressividade por parte de Jesus. Mas não, Jesus, além de não revidar, além de não esboçar nenhuma reação, vai a esse encontro e confirma que ele é aquela pessoa que eles estavam procurando. E eles ficam tão boquiabertos diante da situação que parece que eles não acreditam. Jesus vai e repete: não é a mim que vocês estão procurando, não é Jesus, sou eu já disse. E ele apenas faz uma ressalva: olha, poupem esses homens, levem a mim e deixem esses homens ir embora. Por quê? Versículo 9: para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Ou seja, isso já estava ou fazia parte da palavra de Deus. E Jesus então diz aqui: olha, podem levar a mim e deixem esses homens irem, porque é a mim que vocês procuram. Se cumprindo também o que a própria Bíblia nos diz, a palavra que diz que daqueles que o Senhor dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada,
desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Ou seja, Pedro, aqui de uma forma intempestiva, sacou ali uma espada e imediatamente cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha direita. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, quando Pedro tem essa reação, poderia ter ali Jesus ter entrado naquele movimento e também esboçado um outro tipo de reação. Porque muitas vezes, quando estamos envolvidos em momentos de conflito, às vezes esperamos a reação de um, para que um tome qualquer tipo de reação, para que os outros também se sintam motivados a fazê-lo. Mas ele não. Ele vê Pedro cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, ele vai ali, pega e fala: não, Pedro, coloca isso na sua bainha novamente, porque não é isso para fazer. Eu não deveria beber o cálice que o meu pai me deu? Ou seja, aquela oração, passa de mim esse cálice, né? Mas que se não for possível, eu vou fazer a sua vontade. Então ele dizendo aqui, olha, eu deixaria de fazer a vontade do Pai? A vontade do Pai é que eu seja preso. Então aqui nós podemos observar o quanto é importante estarmos ligados, né? Conectados com Deus para entender qual é a vontade de Deus, por mais difícil que ela possa parecer. Veja, aqui nesse momento, Jesus deixa isso muito claro. Pedro, guarda isso. As coisas não vão se resolver assim. O Pai quer que eu beba esse cálice, né? E eu não poderia deixar de beber o cálice que o Senhor me deu. Ou seja, isso faz parte da obra que eu vim realizar, da obra de salvação. Isso faz parte. Então ele não tem uma outra reação, a sua reação não poderia ser outra, a não ser, né, confirmar aquilo que ele sempre disse, que ele veio para cumprir a vontade do Pai. E nós, como cristãos, estamos aqui também para cumprir a vontade do Pai. Somos servos de Deus para cumprir a vontade do Pai. E dentre as vontades do Pai está a capacidade de amar. Amar independente das coisas, o que os nossos olhos possam observar. Então veja, aqui Pedro tem uma atitude, o Senhor pede que ele fique mais calmo, tranquilo, porque isso não mudaria o que tinha que se concretizar, o que tinha que acontecer. Então a corte e o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Ou seja, colocaram ali, prenderam as suas mãos, né, amarraram para que pudessem conduzi-lo. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem aconselhara os judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Aqui outro destaque que nós podemos fazer. Então eles prendem Jesus, e provavelmente era um homem que não precisaria ser levado amarrado, porque ele não esboça nenhuma reação. No momento em que ele poderia reagir, ele não o fez. Mas de qualquer forma eles amarram ele para conduzi-lo. E aqui a Bíblia destaca que Caifás era quem havia aconselhado aos judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Então a gente começa a ter uma coisa muito clara aqui, porque há sempre uma discussão de quem foram aqueles que estavam envolvidos na morte de Jesus, mas evidentemente que Jesus ele tem um movimento político, né, porque dependia do Estado, a decretação da pena e a consumação da pena foi um ato que foi executado pelo Estado, pelo poder da época, pelo Império Romano, por aquele que tinha capacidade de dar execução na pena. O ato foi realizado pelo Estado, mas todo o movimento de condenação começa a partir de um movimento religioso. Ou seja, e aí a gente vê como que os extremismos religiosos trazem prejuízo, sejam de quais segmentos eles forem, inclusive dentre os nossos. A cada dia nós observamos nas mídias sociais e nos mais diversos aparatos de comunicação os extremismos que acontecem dentro do nosso segmento. E nesse momento aqui, o extremismo era tão grande que eles queriam levar um homem inocente à morte. Ou seja, eles não tinham provas, eles não tinham absolutamente nada. Se apegaram num determinado fato para levar esse homem à crucificação, para levar esse homem à morte.
Mas para isso eles precisavam, evidentemente, da autorização do Estado. Então, aqui começa uma ligação entre religião e Estado para concretizar o ato, para executar a pena. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Ou seja, aqui é interessante porque Judas entrega Jesus, e a gente sabe quais seriam as consequências desse ato, ou seja, ele vai e comete o seu suicídio. Mas no caso aqui, Pedro, ele mesmo em meio a todo esse movimento, ele continua seguindo Jesus. Ou seja, ele está ali, naquele momento é um momento crucial. Jesus está sendo levado para comparecer diante do sumo sacerdote, para prestar depoimento, e ali havia algumas implicações graves em relação a Jesus. E aqueles que porventura fossem identificados como seguidores dele, provavelmente também seriam punidos. Mas Pedro, de alguma forma, fica ali rodeando a cena. Ele fica próximo, ele chega ali no local, no primeiro momento fica do lado de fora. Esse homem que estava ali ao seu lado, amigo do sumo sacerdote, vai, chega, fala e resolve: será que eu posso deixar Pedro entrar? Pode, vai lá e vai chamar Pedro para convidá-lo para entrar ali no recinto onde eles estavam. Ali ele pede para a porteira fazer isso. Então a porteira, versículo 17, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Ou seja, a mulher ali, ou a pessoa, identifica, né, identifica a Pedro, e automaticamente ela pergunta: você não é um dos seus discípulos? Ele responde: não sou. Lembrando, né, e a gente sabe disso, que uma das questões aí que nós sempre estamos relembrando é que ele diz que ele estava pronto para morrer por Cristo. Mas o Senhor diz: olha, Pedro, as coisas não são bem assim. Antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Então, aqui, o primeiro momento, uma pessoa o identifica: você não é um dos seus discípulos? Ele diz: não, não sou eu. Ora, estavam ali os servos e os guardas, que tinham acendido um braseiro e se aquentavam, porque fazia frio. Então Pedro estava ali em pé no meio deles, aquentando-se. Ou seja, veja, ele diz que não era um dos seus discípulos, embora uma pessoa o havia identificado. Ele, de alguma forma, ainda ele continua por ali. Ele continua presente naquele espaço, naquele local ali. Ele diz: não sou eu, mas fica por ali. Poderia ter se afastado, já que as pessoas de alguma forma o estavam identificando, mas ele continua presente ali. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então Jesus aqui é questionado em relação aos seus discípulos e da doutrina que ele pregava. Jesus responde, de uma forma extremamente natural: eu tenho falado abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Ou seja, ele diz: nada do que eu falei está escondido. Isso crer na doutrina que você prega. Ou seja, Jesus não tinha nada a esconder. Desde o primeiro momento em que ele começa a exercer o seu ministério, ele sempre pregou em espaços públicos. Ele sempre esteve no meio das pessoas, discursando e falando acerca da sua doutrina. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que lhe falei. Eis que eles sabem o que eu disse. Ele diz: olha, pergunta para as pessoas que já me ouviram, para aqueles que estavam nas minhas pregações, nos meus ensinamentos, pergunte para eles. E havendo ele dito isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que você responde ao sumo sacerdote? Veja, aqui a figura da perversidade da religião levada aos fundamentalismo extremos, ou seja, ao extremo fundamentalismo religioso. Um homem esbofeteia outro simplesmente porque ele deu uma resposta. Como que você responde dessa forma ao sumo sacerdote? Sumo sacerdote que queria levar alguém
a morte sem ter culpa alguma. Esse era o sumo sacerdote. Esse era o líder religioso, que tinha no seu coração ali o desejo de que aquele homem fosse punido de uma forma não menos severa do que a morte. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se bem, por que você me feres? Então Anás o enviou manietado a Caifás, o sumo sacerdote. E aqui a gente vai para o final. Então, mais uma vez, ele continua ali amarrado, eles levam agora a Caifás, que é aquele que tinha aí essa sede de punição. Lembrando que o próprio Pilatos tenta apenas dar uma punição mais branda, se pudéssemos pensar dessa forma, ou seja, chicoteá-lo e soltá-lo como uma forma de punição para agradar as pessoas, mas eles não aceitam isso, porque eles queriam que Jesus fosse morto. E aí os 3 últimos versículos, que é a essência de que nós queremos falar. E Simão Pedro ainda estava ali, aquentando-se, ou seja, Pedro estava por ali. Pedro continuava ali, todo esse turbilhão de acontecimentos, né? Ali aquela sensação que estava ali no ar, o clima pesado, mas Pedro continua ali. E aí perguntaram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. Ou seja, ele estava ali de alguma forma sendo identificado pelas pessoas. De algum modo, Pedro já começava a correr risco de vida. Porque algumas pessoas já estavam dando conta de que aquele homem provavelmente havia sido um dos discípulos de Jesus. Mas ainda assim, com todo o medo, com todo o perigo que ele estava correndo, ele ainda, com toda a sua fraqueza, com toda a sua fragilidade, ele ainda queria estar perto do Mestre. E nós, irmãos, diante das nossas fragilidades, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, nós queremos nos aproximar do Mestre ou nos distanciar do Mestre? O que está no nosso coração? Quando as coisas se complicam, nós queremos nos distanciar de Deus ou nos aproximar de Deus? Quando falta as coisas diante da nossa situação financeira, as necessidades do nosso dia a dia, quando faltam os recursos financeiros, quando falta a saúde, quando falta a nossa capacidade física, o que nós queremos fazer? Nós queremos nos aproximar ainda mais de Deus ou nos distanciar do Mestre? Porque veja, Pedro, independente aqui do medo, do que poderia estar no seu coração, ele de alguma forma estava perto do Mestre. O seu coração ainda era duvidoso, o seu coração ainda tinha medo, o seu coração tinha receio, mas de alguma forma ele estava perto do Mestre. E aí o versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no jardim com ele? Ou seja, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro havia cortado a orelha. Quer melhor testemunha do que essa? Quer melhor comprovação do que essa? Esse homem diz, você não é um daqueles que estavam lá? Você não é um daqueles que estavam no jardim com ele? Pedro negou outra vez. E aí, imediatamente, o galo cantou. Ou seja, se cumpre aquilo que Cristo havia falado. Mas Pedro, mesmo tendo negado 3 vezes, Pedro, mesmo tendo toda a sua fragilidade humana, ele ainda acompanhou o Mestre de perto. E em outro texto diz que o Senhor volta-se, o Senhor vira-se e olha para Pedro. E o olhar de Jesus para Pedro, Pedro se sente impactado e a palavra nos diz que ele chora amargamente, arrependido do que havia feito. Ou seja, o que transformou Pedro foi o olhar de Jesus. E esse olhar continua ainda sendo manifesto nos dias de hoje. O Senhor não olha para as nossas vidas e não nos perdoa simplesmente a partir dos pecados ou do tamanho dos pecados que nós cometemos. O olhar do Senhor foi um olhar de misericórdia. Judas havia traído, havia cometido um erro gravíssimo, entregado àquele que havia sido até então o seu grande mestre. Mas Pedro não fez diferente, porque Pedro negou, mas o olhar de misericórdia de Jesus para Pedro foi tão grande que
que ele se sente tão impactado pelo olhar. Jesus não falou absolutamente nada. Jesus não teve palavra de condenação. Jesus não teve palavra de recriminação. Jesus não teve palavra de culpa. Jesus não teve palavra nenhuma. Ele simplesmente olhou para Pedro e Pedro se sentiu profundamente amargurado, profundamente arrependido. E depois, logo mais à frente, nós vamos ver em quem Pedro se transformou. Ou seja, o olhar de Jesus tinha na sua essência o amor do cristianismo. O olhar de Jesus tinha na sua essência o amor perdoador, que é o mesmo que ele quer continuar manifestando nos nossos dias. Por isso que a nossa mensagem como cristão, independente das circunstâncias que nos rodeiam, ele deve ser um olhar de amor. E ninguém pode dizer qual foi, então, como eu disse no início, o crime cometido por ele. O Senhor olhou para ele com um olhar de amor e de misericórdia e deu um espaço para ele no seu reino. E é esse mesmo olhar que ele olhou um dia para nós. Também não éramos merecedores de estarmos na presença dele. Também tínhamos as nossas falhas, os nossos erros, e provavelmente continuamos tendo, porque se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Ou seja, ainda continuamos dependentes desse olhar misericordioso do Senhor. A humanidade continua dependendo do olhar misericordioso do Senhor. Então, que nós, como pregadores do Evangelho, como discípulos do Evangelho, como discípulos do cristianismo, não de um segmento religioso, mas dos princípios de Cristo. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queremos ser imitadores de Paulo para, consequentemente, sermos imitadores de Cristo. E nisso, não poderemos ser, na sua essência, se não tivermos amor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a cada um de nós a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Eu vou orar. Na sequência nós vamos ter um cântico aqui para encerrar. Que o Senhor abençoe a sua noite, que o Senhor nos dê um final de noite cheio da sua presença e que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando nos nossos corações. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, muito obrigado por esse momento que nós tivemos na tua presença. Muito obrigado pela presença do Senhor a cada dia sobre os nossos corações. Que o teu Santo Espírito continue nos direcionando, que o teu Santo Espírito continue nos ensinando da forma como nós devemos agir. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, pelos teus livramentos, pela vida do presbítero Valdeci, da sua família, esposa, filhos, no seu trabalho, pelos livramentos que o Senhor tem dado à minha vida, à minha esposa, meu filho, à minha nora, à minha neta, a cada um dos membros da Igreja Congregacional Divina Medeiros. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem poupado as nossas vidas, o Senhor tem livrado de males, o Senhor tem nos abençoado, tem colocado o pão sobre a nossa mesa, tem abençoado o nosso celeiro. Por isso que nós podemos dizer, verdadeiramente o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Nós te louvamos, certos de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus serão derramadas sobre a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Os irmãos estarão finalizando com um cântico aqui. Deus abençoe.
Tu és tremendo, Tu és tremendo. Amém, irmãos, que o Senhor abençoe a sua semana.